Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e vamos falar nesta aula a respeito de tipos de dados dentro do Python. Então, na aula anterior nós falamos a respeito de variáveis e nós falamos lá que Python é de tipagem dinâmica. Então, vamos explicar nesta aula o que seria esta tipagem dinâmica de forma muito prática, mas antes disto vamos ver quais são os principais tipos de dados que existem dentro do Python. Para isto, vou trazer aqui uma imagem, na verdade, que vai ilustrar os principais tipos de dados. Então, temos aqui primeiramente dados do tipo numéricos, onde dentro de dados tipos numéricos temos inteiros e temos de ponto flutuante. Temos também tipo de dado do tipo texto, que são string ou os famosos string, e dentro dele temos simplesmente os strings. Temos também dados do tipo booleanos, onde dentro dele temos dados booleanos e são representados como bool. E strings são representados como str, float, ou de ponto flutuante são representados como float, inteiros são representados como int dentro do Python. Temos também dados do tipo sequenciais. Esses dados sequenciais temos dois tipos, que são dados sequenciais mutáveis e dados sequenciais imutáveis. Neste caso temos tuplas, que são imutáveis, e temos listas que são mutáveis, tupla que é tuple e listas que são list. E vamos ver isso também na prática daqui a pouco. E temos também dados do tipo conjunto, onde temos lá dentro os sets. E por fim temos dados do tipo dicionários, onde temos os dicionários, que é o tipo de dado que é de chave e valor. Então, dito isto, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de dados são os principais tipos de dados que nós temos dentro de Python, onde temos as subdivisões que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de dados. Então, vamos à prática para nós percebermos basicamente o que seria isso de tipagem dinâmica dentro de Python e como nós podemos atribuir ou entender que isto que nós atribuímos, isto é tupla, isso é lista, isso é set, isso é dicionário, por exemplo, isto é inteiro, isto é ponto flutuante, podemos já ver na prática. Então, vamos aqui ao nosso VS Code. Primeiramente, vou começar aqui com dados do tipo inteiros. Então, dados numéricos, não inteiros, numéricos. Então, dados numéricos dentro do Python, primeiramente nós falamos do tipo inteiros. Então, como seria um dado do tipo inteiro? Por exemplo, número. Número, ou seja, recebe 100. Então, número recebe 100, por exemplo, ou seja, idade recebe 24. Então, como é que o Python, vamos aqui apagar este número, vamos deixar mesmo idade, tanto número quanto idade é a mesma coisa, vamos deixar aqui idade. Como é que o Python pode saber que isto é um dado do tipo inteiro, se nós não dissemos que é inteiro? Algumas linguagens, por exemplo, você coloca aqui idade, int, e colocas aqui idade, por exemplo, em outros colocas logo aqui int, depois dá o nome idade, mas Python, só depois de você declarar assim a variável, ele consegue perceber que isto é idade, ou seja, é do tipo inteiro. Como é que ele entende isso? É aquilo que nós chamamos de tipagem dinâmica. Mas como é que você pode verificar, por exemplo, que se este dado está sendo lido como inteiro ou como outro tipo de dado? É simples, nós falamos da função type na aula passada e nós podemos usar a mesma função type para conseguirmos detectar ou entender que tipo de dado está sendo passado naquele lugar. Se virmos aqui e colocarmos aqui um print do tipo type e colocarmos aqui idade, entenda que esta idade está a referenciar esta variável e o tipo de dado que está lá dentro, que atribuímos é 24. Então vamos verificar qual é o tipo de dado que está dentro desta variável idade. E se nós rodarmos esta nossa aplicação agora, podes ver que temos aqui class int. Então, tipo de dado dentro do Python é lido como class e é de classe int. Então, ele é de classe inteiro, que representa os números inteiros. Então, isto podemos aqui dizer que é int, que é inteiro. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, altura. Altura 1,58. Você pode parar de dizer, uau, Salvador, aqui, isto é um número também. Como é que ele vai conseguir entender que isto aqui é um inteiro? Ou seja, isto aqui é um inteiro, isto aqui é um ponto flutuante. Pode me perguntar isto. É simples. Desde que você coloque aqui um ponto, entenda que é representado por um ponto, não por uma vírgula. Por exemplo, se você colocar aqui uma vírgula, ele não vai conseguir ler isso como um dado inteiro, mas vai conseguir que este é um número e este é um outro número. Por isso que você vê que é vírgula. Então, a separação para um ponto flutuante coloca sempre em ponto. Mas você pode ver que ele
Você não precisa dizer que isso é float. Se vir aqui print altura, por exemplo, a altura, se rodarmos isto, podes ver que ele já colocou aqui como classe o float. Então, é um dado do tipo de ponto flutuante. E isto, podemos comentar aqui que é do tipo float. Por quê? Logo ao colocares um ponto, ele consegue entender que não, este é um dado do tipo ponto flutuante. Não precisa você literalmente dizer que não, este Python, este meu dado que eu coloquei de 1.58 de altura, ele é do tipo float. Percebes? Isto é o que chamamos de tipagem dinâmica dentro do Python. Então, os segundos tipos de dados que nós temos aqui são do tipo string. Strings ou textos. Textos. Então, como é que nós declaramos dados do tipo string dentro de Python? É simples. Vimos na aula passada acerca de nome. Por exemplo, posso colocar aqui nome, recebe, coloco aqui set programação. Então, podes ver que assim, se nós imprimirmos isto, nome, vai ser de classe str. Classe str que representa string. Mas, para atribuir strings dentro de Python, não temos só esta regra. A primeira regra que você tem de representar string dentro do Python é que ele deve ser entre aspas, sejam elas simples ou duplas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, nome completo. Completo. Nome completo. Vou aqui atribuir aspas duplas agora. Salvador Eduardo Tomocene. Então, aqui tenho isto dentro de aspas duplas. E se eu imprimir isto, nome completo também, nome completo, se eu vir aqui e rodar, podes ver que ele leu isto como string. Por quê? Porque está dentro de aspas. Então, dentro do Python, se forem aspas simples, tanto quanto duplas, qualquer dado que entrar dentro dessas aspas aqui é lido como sendo string. Mas você pode dizer, ah, não. Então, posso colocar aqui um número. Então, representa aqui número, recebe, entre aspas, coloco aqui 100. O que está dentro é número, pode ver. Mas se eu imprimir isto aqui, vai ser lido como um... Vai ser lido como o quê? Como por exemplo, como um texto. Como assim vai ser lido como um texto? Se eu vir aqui e rodar número, e rodar isto aqui, podes ver que temos aqui um tipo str. Mas você pode dizer, mas não, isto aqui não é verdade. É verdade sim, vou te provar agora. Por exemplo, vamos colocar aqui uma variável tipo soma. Vamos colocar soma, recebe 10 mais 10. Perdão, 10 mais 10. Se eu imprimir isto, o resultado vai ser 20. Vou imprimir aqui, não vou imprimir type, vou imprimir soma. Vou imprimir soma e vou colocar aqui 20 resultado. Por quê? Porque é uma soma que eu efetuei aqui. Mas, por exemplo, se eu colocar isto entre aspas, 10 mais 10, Ctrl X e coloco aqui Ctrl V, ele vai imprimir 10 mais 10. Está aqui. Imprimiu 10 mais 10. Por quê? Está a ler como isso sendo um tipo de string. Ou, por exemplo, eu posso parar, dizer não. Então, coloca entre aspas separadas. Se eu colocar entre aspas separadas isto aqui, coloco aqui uma aspa e aqui outra aspa e coloco esse sinal de mais aqui no meio deles, entre a separação, coloco aqui, por exemplo, mais. Você vai dizer, agora vai somar. Não, agora vai juntar simplesmente, porque isto aqui serve para concatenar dentro do Python. Esse sinal de mais entre dois strings serve para concatenar. Se eu rodar isto aqui, podes ver que ele colocou aqui 1010. Porque concatenou, juntou este string e esta string. Se eu, por exemplo, colocar aqui mais 10, assim, e rodar isto aqui, vai ver que ele deu erro, type error, erro de tipo. Então, você tem que colocar simplesmente caracteres ou not int. Então, basicamente, isto aqui que está dentro de aspas, sejam simples, sejam duplas, é lido como sendo dado do tipo texto ou string dentro do Python. Outro tipo de dado que é muito importante é do tipo booleano. Então, dado, ou seja,
booleanos. Booleanos temos dois dados, que são o verdadeiro e o falso. Quando falamos de dados booleanos, estamos a falar mesmo, se você já estudou por aí acerca de álgebra de Boole, que temos o 0 e 1. Então, o dado booleano vem do álgebra de Boole mesmo, que é 0 e 1. 0 que é true, aliás, perdão, 0 que é falso e 1 que é true. Então, temos verdadeiro e falso dentro de Python. Então, por exemplo, podemos colocar aqui dentro do Python os dados booleanos verdadeiro, por exemplo, verdadeiro recebe true, falso recebe false. Simples assim. Se eu colocar aqui, por exemplo, verdadeiro e printar, vai trazer lá true. E se eu colocar aqui type, o tipo de verdadeiro, ele vai trazer-me aqui que é isto um dado do tipo bool, classe bool. Então, ele conseguiu identificar que este dado é do tipo booleano. Tanto quanto se eu colocar aqui também falso. Falso. Se eu colocar aqui falso e rodar, também irás ver que é de tipo de dado booleano. Então, esses dois dados são regidos como booleanos dentro do Python. Outro tipo de dado dentro do Python também que é muito importante nós conhecermos e sabermos dele, que são os dados sequenciais. Então, vou colocar aqui dados sequenciais. Sequenciais. O que seriam dados sequenciais? Dados sequenciais são dados que, na verdade, lá dentro é para colocar uma sequência de coisas. Uma sequência de coisas. Você pode pensar comigo, uau, aqui coloquei nome completo, Salvador da Tomcini, mas, por exemplo, tem muitos funcionários. Qual é o nome de funcionários? Então, você tem dificuldade de colocar aqui no string, não vais conseguir colocar todos esses nomes de funcionários. Percebes? Então, Python, pensando nisso, ele conseguiu colocar um tipo de dado que é um dado que nós podemos chamar, esses são simples e este é composto, que tem muitos dados lá dentro dele, em que em muitas outras linguagens chamam de array por aí. Então, dentro do Python temos dois deles, que são listas e temos tuplas. Então, listas e tuplas, a diferença delas é que listas, elas são mutáveis e tuplas são imutáveis. O que quer dizer isso? Quando você declara ou coloca alguma coisa dentro de tupla, não podes mais mudar e colocar outra coisa. Mas dentro de lista, você pode colocar alguma coisa. Depois, se você mudar de ideia, podes trocar e colocar outra coisa. Iremos falar disto aqui quando falarmos a respeito de tuplas ou listas de forma separada, numa aula separada. Então, aguarde, mas por agora vamos declarar uma tupla, vamos declarar uma lista e você entender basicamente como é que isso funciona. Então, vou colocar uma tupla aqui de cores e recebe. Para ser tupla, você coloca entre parênteses. Todo dado que entrar entre parênteses cá vai ser lido como uma tupla. Então, coloco aqui, por exemplo, entre aspas, já que é uma cor, é string, vou colocar verde, vou colocar aqui, por exemplo, azul, vou colocar aqui, por exemplo, dentro de aspas ainda, vermelho, vou colocar aqui entre aspas também, podem ser aspas simples, o branco. Chega, vamos deixar assim. E se eu imprimir isto aqui, se imprimir type tupla de cores, type of tupla de cores, se eu rodar, vamos aqui limpar este meu terminal, já está muito sujo. Se eu imprimir isto aqui, podes ver que é do class tuple. Está aqui, classe do tipo tupla. Porém, eu posso imprimir os dados que estão lá dentro. Por exemplo, sem eu pôr o type aqui, vou imprimir os dados que estão lá dentro. E se eu rodar isto, pode ver que temos aqui os dados verde, azul, vermelho e branco. Pode dizer que ele ignorou essas aspas duplas para trazer como resultado aqui, ele traz simplesmente com aspas simples, mas não importa se você colocou aspas simples ou duplas cá dentro para atribuir os seus valores dentro de sua tupla. Então, outro dado sequencial que nós temos aqui, para além deste que é tupla, é, na verdade, a lista. Então, vou colocar aqui lista de funcionários. Funcionários. Vai receber. Então, para atribuir lista, é simples. Você coloca entre chaves, ou seja, parênteses retos. Coloca assim para entre letras. Ele já vai entender que isso é uma lista. E se nós já printarmos aqui lista de funcionários, se colocarmos aqui o type
se colocarmos aqui o type of lista de funcionários, podes ver que se nós rodarmos isto, ele vai trazer aqui class list, que representa que é uma lista. Ainda que ela esteja vazia, mas basta nós colocarmos isto, ele lê como uma lista. Mas você pode perguntar, então tupla, se eu deixar também ela vazia, vai ler? Vamos ver, temos aqui tupla e colocamos recebe vazio, parênteses. Eu, por exemplo, venho aqui, tupla, type of, ou type de tupla, rodo, já tem aqui, tuple, dados. Por quê? Ele lê, logo quando você abre esses parênteses, lê como sendo uma tupla. Então, basicamente, é assim como funciona. Mas como é que você coloca os dados, por exemplo, dentro de listas? É simples, é como tupla também. Você pode colocar aqui, lista de funcionário, você coloca aqui, José, Samuel, depois vírgula, colocas aqui Samuel, Manuel, colocas aqui Nayara, Nayene, por aí vai. Então, vindo aqui e rodando isto, a lista, vamos aqui apagar isto e vamos rodar, vamos printar os dados que estão mesmo dentro de lista de funcionários. Lista de funcionários e imprimirmos isto, pode ver que temos aqui todos os funcionários. E ele também ignora estas aspas duplas e simplesmente coloca as aspas simples e lê aqui os dados de José Samuel, Samuel Manuel, Nayara Nayene, por aí vai. E quando falarmos a respeito de listas, vamos saber como nós podemos localizar esses dados, por aí vai. Como nós podemos manipular as listas, já que essas listas são mutáveis, como nós podemos mudar um certo dado. E vamos ver na aula que nós estivermos a falar a respeito de listas. Isto aqui é um dado do tipo list. E se ver, já vimos isso, type. E vamos colocar aqui o tipo de dado que está aqui e vamos conseguir perceber que é lista. Imprimimos, temos aqui class list. Vamos lá limpar essa nossa tela. Então, o outro tipo de dado que é muito importante de nós conhecermos dentro de Python são os dados tipo de conjunto. Então, conjuntos, por exemplo, você coloca um conjunto de dados ordenados, que são os sets. Sets, na verdade, representam uma coleção não ordenada de elementos. Você pode colocar elementos de como você quiser, seja ordenado, não ordenado, e você lá coloca. Por exemplo, vou colocar aqui conjunto de frutas, ou seja, de linguagens. Vai receber o quê? Abre chavetas e automaticamente você está começando uma tupla. Mas, atenção, dentro do Python, com chavetas, nós criamos sets, não tuplas, nós começamos sets, com chavetas nós começamos sets e com chaveta também nós começamos dicionários. Vamos imprimir aqui para vermos o que representa, na verdade, chavetas vazias. Vamos colocar aqui conjunto de linguagens. Rodando isto, podes ver que ele leu que é um dado do tipo dicionário, não set. Percebes? É um dado do tipo dicionário e não set. Mas se eu vir aqui, por exemplo, e colocar um dado aqui, colocar aqui Python, depois colocar aqui Java, colocar aqui, por exemplo, Rust, e se eu rodar isto aqui, podes ver que ele já colocou que é classe do tipo set. Esta é a atenção que você precisa muito prestar, certo? Precisa muito prestar. Por que que ele viu aqui que isto é por exemplo, um dicionário? Dicionário é o tipo mais usado que sets, por exemplo. Então, ele deu prioridade ao dicionário. Quando você coloca vazio, ele dá prioridade ao dicionário. Por quê? Porque os dois tipos de dados, eles usam as chavetas para conseguirmos atribuir os valores dentro deles. Vamos ver, vamos entender qual é a diferença entre dicionários e conjuntos ou sets. Então, vamos ver isso aí bem rápido. Mas,
entenda que quando você atribui os valores, ele já conseguiu ler que são sets. Então, por exemplo, se eu vir aqui, principalmente ou simplesmente imprimir aqui linguagens e rodar esta minha aplicação, podes ver que tenho aqui Python, Rust, Java, por aí vai. Então, é um conjunto não ordenado, ou seja, é uma coleção, é um conjunto não ordenado de dados, onde você pode colocar vários dados que não têm necessidade de ordenar, eles por aí vai. Então, é um tipo de dado que, na verdade, não muito usado, mas é bom e importante conhecer. Há características importantes ou separadas deles, talvez teremos também uma aula ao longo do curso que vamos falar a respeito deste tipo de dado que são os sets. E por fim, vamos falar aqui de dicionários, que é um tipo de dado de chave e valor, diferente de todos esses que nós vimos lá em cima. Então, dicionários, aqui vamos colocar sets. Vamos colocar aqui dicionários. Este tipo de dado, dicionários, vou colocar aqui, por exemplo, contactos. Contatos representa, ou seja, recebe. Este tipo de dado dicionário, ele recebe chave e valor. Nós vimos que quando colocarmos simplesmente um chaveta e abrir e fechar, ele já consegue ler que é dicionário. Vou aqui imprimir contatos e rodo aqui. Pode ver que ele abriu simplesmente chave e fechou. Mas se eu ler aqui type de contato, ele consegue ler que este tipo é, na verdade, dicionário. Como nós podemos atribuir valores dentro do contato? Então, entenda que dicionário é um tipo de dado que é chave e valor. Então, qual é a chave que nós vamos colocar dentro do dicionário? Ou seja, qual é a chave que nós temos? Por exemplo, coloco aqui como chave e a separação ou a ordem é chave e valor. Esta é a separação, perdão. Chave e valor. O que entra dentro dessas aspas primeiro é chave e o que entra dentro dessas aspas a seguir é valor. Atenção, aqui coloco aspas se você quer colocar um dado do tipo string ou do tipo texto. Mas se você quer colocar um dado inteiro ou float, por exemplo, você coloca simplesmente um número. Se você quer colocar, por exemplo, uma lista, dá para colocar ainda uma lista. Você coloca a lista, abre chaves. Mas a chave sempre tem que estar entre aspas, certo? A chave tem que estar sempre entre aspas. Então, coloco aqui, por exemplo, chave. Nome é Salvador, que é o valor. Salvador Eduardo Tomocene. Qual é a chave? É o nome. Qual é o valor? Salvador Eduardo Tomocene. Então, outra chave, por exemplo, posso colocar aqui idade. Chave, idade. E qual é o valor? Você representa aqui 24. Então, por aí vai, você vai colocando esses todos os detalhes. Então, para imprimir, venho aqui e imprimo contactos, por exemplo. Imprimo contactos, type. Ok, imprimo aqui contactos. Venho aqui e imprimo. Você consegue ver que temos nome Salvador, nome Salvador Damascene, idade 24. Então, por exemplo, eu quero imprimir contacto.nome. Então, contacto.nome. Se eu rodar isto aqui, podes ver que ele dá erro. Attribute error. Dict object as no attribute name. Mas se eu vir aqui, por exemplo, e colocar este nome entre colchetes ou entre esses parênteses retos e fechar isto aqui, quer dizer, tenho aqui dicionário e tenho aqui valor. Valor, nesse caso, ele tem que estar entre aspas também, mas vou rodar assim para vermos o erro. Dando erro, vou rodar, ele vai, já deu erro. Percebes? Já deu erro. Key error. Set nome, set programação. Key error. Então, ele foi buscar o quê? Qual nome? Este nome que temos aqui. Ele correu, foi buscar este nome que temos aqui e colocou aqui. E deu erro. Mas se nós quisermos pegar este valor ou esta chave aqui, temos que colocar também entre aspas. Percebes? Entre aspas e coloco aqui nome.
e rodo isto aqui, tenho Salvador Eduardo Tomoceno. Mas você vai dizer, não, por exemplo, levou este nome, mas ainda bem que aqui em cima temos nome completo, não simplesmente nome. Então, ele buscou este nome aqui. E podemos pegar aqui, por exemplo, o valor. Contactos, e coloco aqui o idade. E rodo isto, por exemplo, está aqui, Salvador, que é nome, idade é 24. Então, você consegue armazenar chave e valor. Então, você coloca nome, aqui coloca, por exemplo, número, ou celular, e aí coloca 24, 20, sei lá o que. Então, se eu vir aqui colocar, por exemplo, celular, imprimo isto, podes ver que temos aqui nome e temos aqui celular. Então, você consegue armazenar uma chave e um valor daquela chave. Então, este é o funcionamento do dicionário. E ao longo do curso vamos ver, na verdade, uma aula separada simplesmente para falar acerca do dicionário, seus métodos de manipulação, por aí vai, e vamos entender melhor acerca deste tipo de dados. Então, só para recapitular o que nós vimos nesta aula, vemos aqui os principais tipos de dados, onde temos numéricos, temos textos, temos booleanos, temos sequenciais e temos conjuntos e dicionários. E na dado numérico vemos inteiros e ponto flutuante, em dados de texto temos string, em dados booleanos temos bools, em dados sequenciais temos tuplas e listas, onde tuplas são dados do tipo imutáveis e listas são mutáveis. Em conjunto vemos set e em dicionário vemos o dict. Então, são basicamente esses dados que nós conseguimos ver aqui nesta nossa tela. Dados numéricos, e nós conseguimos imprimir cada tipo aqui e conseguimos ver o seu real funcionamento, como se atribui. Então, nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar a respeito de outros assuntos dentro do Python. Até a próxima aula.